Em relação à tradução e interpretação médica, você tem alguma situação, algum fato mais marcante ou curioso na sua carreira? Ah, marcante, curiosos e vários. Então, deixa eu pensar um. Se eu fosse Não posso escolher contar um. aqui, porque quase já fazia tempo que eu estava fazendo e já achavam que eu não era muito velho fazer. Então, estava numa convenção, no centro de convenções Rebouças, ali na Faculdade de Sei. Medicina, era uma coisa de médicos, passavam um vídeo e as enfermeiras iam trazendo os doentes na maca, na cadeira de rodas, coisas, e os alunos tinham que adivinhar o que o doente tinha. Ah, E eu ia traduzindo. E o pessoal do Rio vieram, os médicos do Rio também, trouxeram um intérprete, que foi a pessoa mais antipática que eu tive o desprazer de conhecer. E os médicos aqui me perguntaram assim, essa é a Jolie, nossa intérprete. E ele veio lá, como vai desprazer? Nossa, tão velha assim? Ainda faz interpretação? Já devia ser aposentada. Eu falei, eu faço o que eu posso, porque eu acho que precisam de mim. Eu fiquei com uma raiva, não vontade de pisar, mas eu me vinguei. Foi aí que eu me vinguei. Então depois entrou uma enfermeira, era a hora dele. Então entrou uma enfermeira empurrando uma cadeira de rodas, sentada estava. Você conhece quem é? O Steve Hockman, sabe aquele inglês todo tortinho assim, sei, físico? sim. É, Sim. muito famoso. Hã? Hawkins. Hockman, né? Hawkins. Hockman. Sim. E daquele jeitinho todo assim. E o narrador em inglês falou assim, else. E ele disse, burro, como vocês estão vendo, esse paciente tem Alzheimer. Disse, peço licença para corrigir meu colega. Ele já olhou, nós tivemos uma faca, era ali mesmo. É porque o narrador, acho que estava meio ruim mesmo, não escutou direito. Não falou Alz, que seria Alzheimer. Falou Alz, que é esclerose lateral amiotráfica. Porque Alzheimer não fica assim, tá na cabeça. Esclerose lateral amiotráfica você fica assim, com aquele Steve Hockman. Sim. Ai, como saiu, nem falou batata aí. Desculpa, e os que estavam comigo batendo pra lá. Eu vinha vingança. Mas tem muitas coisas interessantes, porque sabe, um inglês que. Eu estou fazendo um mocinho lá fazendo. Isso foi em Amsterdã. Um médico mocinho estava fazendo assim, e a Maria estava na banca lá. E eu de intérprete. E ele, em vez de perguntar na banca, perguntou para mim assim: o que a senhora acha? Tá bom? Falei, meu filho, aqui eu sou intérprete. Eu só falo o que me mandam. Quer dizer, eu sou repetidora. Então, por favor, pergunta para eles e eu traduzo. Gente, isso era isso. Meu marido brincava, né? Hoje estou muito cansado, você vai lá, faça. Porque você fala melhor que eu, é mais engraçado, sabe mais e tem uma pronúncia muito melhor. Por exemplo, eu sou intérprete escondido. Mas várias coisas, por exemplo, interpretação médica, por exemplo. A gente fazia uns médicos estrangeiros vinham e vinham com meu marido para entrevistar pessoas em hospital. Então eu estava no Hospital das Clínicas, tinha uma senhora velhinha já, e eu achava que ela tinha. Era uma coisa. Quando fala, o seu caso é muito interessante, você chama o padre, porque o negócio é meio grave, né? Então, e o médico era francês, falou assim para mim: pergunta para ela se ela já teve pneumonia, em francês. Eu disse: ele está me perguntando se a senhora já teve pneumonia. Ela falou assim: ah, fala para ele, que é isso, doutor? Eu sou uma senhora honesta, sou pobre, mas eu sou honesta. Até hoje eu não sei o que ela achou que era pneumonia, né? Pneumonia. Também, e ele ficou todo interessado, até contei para ele.
Quem diz que é pobre, mas honesta, nunca tem pneumonia. Então, tá bom. Tem muita, mas é muito comprido. Muitas coisas, tá? Sim. E agora, mudando um pouco de assunto, Sim. A gente sabe que você também tem uma relação com a música, né? Que vem da sua família. É de família. Uma cantora morta ali. Eu não sabia que você não canta. sabia? Não. Eu só vi você cantando no Jô Soares. Mas você pode falar um pouquinho dessa sua faceta de cantora também? Olha, todo mundo na minha casa gosta de música e canta. Mas lá na casa do meu avô, em Santos, que tinha 8 mulheres, tinha um homem só. Uma delas era a minha mãe e a outra era a minha sogra. Porque a minha família tem um viés, assim, só casa um primo. Sim. A Luísa foi buscar um dela bem no Canadá para não ser parente. Porque eu era a irmã do meu marido e meu pai era a irmã da minha mãe. Sim. Então a gente só tinha parente. Sim. E o meu avô, Freitas Guimarães, pai da minha mãe, tocava violino. E eles faziam sessões musicais. Daí que veio essa coisa que eu digo para vocês. Meu avô fez, vamos fazer nossa sessãozinha gastro entre o litro musical na casa. Então eu tocava, minha mãe tocava piano, a tiazinha tocava violino, tinha mãe tocava flauta, violoncelo, tudo isso na casa deles. Toda noite eles faziam. E eu cresci esse negócio de música. E na minha casa também, minha mãe tocava piano, meu pai cantava de ópera. Então ele resolveu ensinar ópera pra gente. Eu acho que eu fui a única criança de 14 anos que assistiu a Aida em 3 horas e meia, sem dormir, entendendo o que estava acontecendo. Eu dizia para o papai assim, e o Radamés? Não é agora, menina, fica quieta. Eu entendia tudo. Eu olhava assim, nossa, que interessante. Eu dizia, eu estava ópera. Mas eu para cantar, quer dizer, eu gostava de cantar música americana. Então eu cantava embaixo. Passou assim meio estranho, né? Mas aí eu não ganhava nada. Até eu cantava todo sábado no paddock. E jantávamos lá, eu mais 2 colegas dele com as mulheres, e um amigo com uma mulher, que era engenheiro, frustrado que queria ser médico, e eu e Zantão. A gente ficava no bar. Então eu cantava. E logo, porque eu comecei assim, eu não me aguento, eu escuto a música e cantar. Eu cantava na mesa mesmo. Até que o Geraldo Cunha, que era o cantor lá, convidou assim, vem cantar com a gente. Eu? Fui, nunca mais saí do microfone. Se ele cantava, tinha um pedaço que era meu. Daí eu contei uma vez o Luiz Paduan, que é dono do paddock. Ele disse, olha, eu venho aqui todo sábado, distrai os seus clientes, porque o Ramon, o homem do bar, dizia, olha, dona Ângela, essa semana telefonaram 3 pessoas para olhar que horas a senhora da sua entrada. Eu falei, às 11h01, tá bom? Tá ótimo. Então, nunca me deu nem um licor. Aquele dia eu dou um licor. Ele queria pagar o jantar, né? Deu um licor. E ele deu mais alguma coisa? Não deu mais nada. Mas tudo bem, eu gostaria de cantar. Né? Então, daí onde eu ia, mas me pediu para cantar. Eu cantei na Europa, inclusive em Amsterdã. Então, quando teve a sessão inaugural, que meu marido estava lá dentro, que estava na diretoria, né? Eu estava achando que estava muita gente, 1.500 neurologistas. Eu disse, o que eu estou fazendo aqui? E falei com uma colega, uma esposa de um colega dele da rua. Aí eu vou esperar lá fora. Falei, faz mesmo. E porque eu tinha escutado uma banda tocando ali mesmo, na entrada, né? Eles estavam tocando Garotas de Ipanema. Então eu me contei mesmo, cheguei no hall ali, assim, primeiro cantei Tall and Tan and Young and Lovely, depois, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, era uma banda que não tinha ninguém para cantar. E um só foi lá e me almoçou. Eu comecei a cantar. Me deram o microfone. Meu marido disse, meu Deus, mal começou o congresso, ela já está no palco. Não é possível. Quando eu pedi para cantar, eu cantava. Quando eu pedi, eu cantava também. Sim. Então, o Jô Soares, você já... Todo mundo canta. Essa cantora aqui é a minha meta.
E você vê alguma relação entre a música e a tradução e interpretação? Muito, Ou muito, muito. tem alguma Porque influência no seu quem trabalho? sabe as duas línguas canta muito melhor. Ah, Porque sim. você pode pegar um cantor que canta, decora uma coisa em inglês, você não está muito bem o que está dizendo, ele vai cantar sem. Não vai fazer as caras e os lugares no lugar certo, né? Sim, Isso tudo. Música e língua são duas coisas inseparáveis para mim. Sempre. sim, São as coisas que eu faço. sim. Tá? Tá. E para encerrar a nossa conversa, assim, depois de mais de 50 anos trabalhando na tradução e interpretação, qual a sua maior realização e o que você pensa para o futuro? Bom, o futuro é meio vago porque eu vou fazer 90 anos, né? Sim, Mas eu continuo fazendo minhas sim, traduções Érica quando pedem para mim. Agora eu faço tudo que aparece, né? Que aparece aqui. Agora, vou continuar fazendo. Enquanto eu puder enfeitar um computador, uma caneta, ou uma coisa, ou um microfone, eu faço. Mas é muito mais lento, né? Tudo, sim, claro. Agora, a minha maior realização sim. foi quando me convidaram para a Universidade de Paris, o professor Fardot, já é velhinho, já morreu, e para eu dar uma aula de. Porque ele fazia também neurologia de músculo, né? Neurologia pública. Ele disse, mas eu vou dar uma aula aqui com o senhor aqui, quem que vai acreditar em mim? Vai dar uma aula. E eu dei sobre justamente aquele negócio de alça, Ah, eu sim, dei por esclerose lateral amiotrófica. Porque como eu traduzia tudo que meu marido escrevia, eu traduzia para o francês e para o inglês, eu pegava na Suíça, então eu estava a par disso. Então eu fui tão arrumado pelos franceses, porque pensando, meu francês está tão enferrujado, meu Deus do céu, não posso falar inglês? Não, fala francês. Falei, acho que deu certo, fiquei gostado. Mas eu não faço mais francês, só ah, sim, escrito. ah, sim, Porque eu falava francês e sabia um pouquinho de inglês. Mas também escola em francesa, né? Agora, quando a gente, você vê você, que deve ter prática, o que aparece em francês hoje em dia para as pessoas? Pouca coisa. sim, A maioria é inglês. é, Então a gente tem que fazer inglês. é, Francês, espanhol, sim. Mas eu também não faço mais para o espanhol, agora faço só do espanhol. ah, sim, sim, Mas eu acho que tudo na minha vida foi uma realização. Cada vez que eu saía, eu saía contente. Então isso para mim era mais melhor, né? sim, E falei assim, consegui fazer uma coisa, consegui ajudar as pessoas a sim, entenderem o que os outros falavam. Isso é que eu acho interessante, importante, né? sim, Você fazer uma ponte das pessoas, é que não se verdade, entende. Né? sim. É isso. E qual o legado que você acha que você deixa para os profissionais, tradutores, intérpretes? Olha, eu tenho as regras que eu tenho de ensino para todos, assim. Primeiro, nunca aceite fazer uma interpretação, nem que você esteja com a conta no vermelho, desesperado para ganhar um dinheirinho, que seja um assunto que esteja acima das suas capacidades, da sua capacidade. Porque você não vai conseguir falar desse jeito e a sua, como eu disse, sempre digo, disse também uma vez lá em Genebra, uma pessoa, uma reputação é a coisa mais fácil de destruir, é a coisa mais difícil, se não impossível, de reconstruir. Sim, A área de tradução e interpretação do Brasil é muito pequena, todo mundo se conhece, e se você for fazer uma coisa que você não tem capacidade, ninguém mais vai te chamar. Isso é a primeira coisa. Em segundo lugar, não se vendam. Nunca. Fechou o computador quando é tradutor, ou desligou o microfone quando é interpretador, esqueça tudo o que eu escutou ou que leu. Porque se você vender uma informação, você pode ganhar uma bolada, como me ofereceram uma vez, eu vou voltar para você, que faz parte, é importante. Mas ninguém nunca vai esperar que você vai ficar conhecida como uma intérprete que
vende informação a um preço. Aconteceu comigo no Hotel Hilton, que ainda era na Avenida Ipiranga. Eu fui lá fazer era uma pessoa que queria lançar o produto no Brasil. Fui lá, depois eu desci, fiquei no hall, e o porteiro falou assim: "E 2 horas fica sentada, quando chegar o táxi eu chamo a senhora." Fiquei sentada. E tinha um homem que me olhava assim, da cabeça aos pés. Pensei, será que eu fiquei bonita da noite pro dia? Não pode ser. Aí eu sentei. Ele ficou em pé, mas tinha assim uns 7 sofás vazios. Estava num sofá vazio. "Posso sentar aqui no meu sofá?" Eu falei, pode, você vai ficar mais incomodado. Eu quero sentar aqui. Fui chegando perto. Falei, nossa, ainda bem que tem um homem na recepção ali. A senhora não é a intérprete que estava assim, ele sabia tudo. Na sala 8, numa entrevista entre fulano e fulano, sou. Mas já sabia até a sala já estava. E não falou assim, eu tenho aqui no meu bolso, e falou assim a mim, e abriu assim o bolso. Eu tenho $20.000 em espécie, que eu vou lhe dar se a senhora me contar onde é que a fábrica vai ser construída. Primeira vez que aconteceu isso aí. Eu não. Falei, minha Nossa Senhora, ajuda, me ajuda. Fiquei assim, o que eu falo desse homem, gente do céu? Daí logo, assim, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Digamos que eu lhe conte. Ganho todo esse dinheiro e depois, qualquer outra coisa. O senhor mesmo, se precisar de um intérprete, um assunto sigiloso, daqui a uma semana, 2 meses, 3 meses, o senhor me chama? Esse não. Então, aí está a sua resposta. Eu não me vendo. Porque no instante eu vou ficar corrigindo com a intérprete que vende informações. Então, passe bem, vá procurar para outro lugar. Depois, não querer aparecer muito. Porque o intérprete tem que ser invisível, né? Ficar na cabine. Mas quando você está no palco, você não precisa de toda vestida, maquiada, como se fosse uma festa. Aí vestida muito bem, discreta. Meu tempo era terzinho, agora não precisa ser mais. E fala direitinho, não se meta nas conversas dos outros. Depois outra coisa também, a roupa e não falar mal dos seus colegas. Se você trabalhou com uma pessoa que não foi bem, aquela pessoa não é boa, né? Não, ela não foi bem naquele dia porque ela não estava boa. Então, não começa a falar mal das pessoas, você vai fica falado, né? Sim. Não sei, tem 8 pessoas, outra coisa que eu digo, eu vestir, não conversar, não revelar nada e estar sempre pronto para dizer não quando você acha que você não é capaz. Sim. Né? E agora eu vou conversar com a Luísa Levi, que é neta da Ângela Levi, ela também é tradutora e intérprete e acabou de publicar a biografia da Ângela Levi pela editora Transitiva. Olá, Luísa, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Primeiro, antes de falar sobre o livro, eu queria saber como é ser neta da Ângela Levi e qual a influência dela na sua carreira. Nossa, é um privilégio inacreditável ser neta da Ângela Levi. Imagino. Porque, assim, foi minha avó e mestra desde que eu nasci, basicamente. Então, eu sempre gostei muito da língua inglesa, de estudar línguas, principalmente o inglês e português, que são as duas que eu domino. Então, quando eu começava a ouvir músicas e pegava a letra de músicas, era sempre com ela que eu vinha. Falava, vó, o que é isso? O que significa isso? E ela dava sempre uma explicação mais colorida do que um dicionário sozinho daria. Sim. Então, foi desde o começo e, sim, meu plano sempre foi fazer o curso que ela fundou, onde ela dava aula, até eu conseguir chegar na idade certa de fazer e ter o inglês suficiente para fazer. Então, aí também passar pela experiência de estar na sala de aula como aluna e como neta, que a gente tem todo disfarçar no comecinho, não me chama de vó durante a aula, e era super difícil, porque, né, tô chamando ela de avó desde que eu nasci, então eu não conseguia chamar ela de Ângela, eu fazia, por favor, que não me vinha nada que não fosse vó. Então, muita influência muito grande na carreira e no que eu aprendi, minha fonte de consulta eterna.
que muitas vezes eu tô com um colega, com algum aluno que me fala, nossa, eu não consigo achar a resposta para isso. E aí eu falo, bom, vou ligar pro oráculo. E aí o oráculo é a Ângela. Se o oráculo não souber, é porque não tem. E qual foi o maior aprendizado que você teve com ela? Acho que foram tantos. Claro, tem toda a parte de aprendizado prático, da questão da língua, de sotaque, de pronúncia, de como você navega um texto para fazer uma tradução que não fique com aquela cara de tradutez. Dessa questão de você começa uma coisa e você sempre termina e se apresenta de forma profissional. Então, em diversos aspectos, eu diria que a influência é muito grande. Sim. E como surgiu a ideia de escrever a biografia da Ângela? E, na verdade, a gente, por estar na mesma profissão, participamos de muitos eventos juntas, né? Eventos do Prozi, do Traduza, da Bratz, nas formaturas que a gente participa dos alunos da Alumni, como eu sou professora lá também, ela também é professora fundadora, então está sempre nas formaturas. E as histórias que ela tem para contar são muitas, são muito interessantes. E sempre que ela está contando essas histórias, você vê o interesse de quem está ouvindo e como é divertido e como é engraçado e como acrescenta, né, na vida não só dos profissionais que são de tradução ou de interpretação, mas para todo mundo que está ouvindo. Então, a gente sempre falou assim, entre a família, entre os colegas, putz, alguém precisava escrever, precisa deixar registrado. Então, aí eu resolvi tomar essa iniciativa para falar, a gente precisa disso. Então, uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava, né, na casa da Ângela, fui falar para ela sobre essa ideia do projeto e falei, bom, vó, o que você acha que seria interessante a gente contar para as pessoas numa biografia sua? Liguei o microfone do celular e foram 57 minutos de áudio ininterruptos. Então, já desde o primeiro momento, a primeira ideia que eu tive, já tinha tanto material, tanta coisa para conseguir construir em cima, que a coisa acabou fluindo. Então, eu pegava um pedaço de uma história que eu achava muito interessante, aí ligava para ela para falar, me dá mais detalhes, onde é que era, em que país, como era o nome das pessoas. Então foi mais ou menos assim, de querer dividir essas histórias que eu já presenciei muita gente gostando muito. Sim. Então, e quais foram os maiores desafios e dificuldades que você teve enquanto estava escrevendo? Um desafio grande é conseguir passar para o papel o entusiasmo que vem junto na Ângela quando ela conta as histórias. Então, a riqueza de detalhes e entonações e as palavras que ela escolhe, porque tudo faz parte do jeito que ela conta a história, de você conseguir passar para o público aquele momento da vida dela, aquele momento de aprendizado. Então, esse é um desafio, claro, você conseguir transformar aquilo numa coisa que o leitor consiga quase que ouvir ela falando na hora que está lendo. Esse foi um desafio bastante grande. E às vezes conseguir determinar se será que a gente tem mais alguma história para contar e será que estamos esquecendo de alguma coisa. Até um dos momentos mais interessantes foi quando no fim eu falei, mas vó, a gente está esquecendo alguma coisa? Tem mais alguma história? E ela falou, mas escuta, eu também tive dias normais na vida, né? Nem tudo é motivo para escrever uma crônica. Então, acho que esses foram os 2 maiores desafios. Então, assim, enquanto você estava escrevendo, você se sentiu mais a escritora neta ou a neta escritora? Acho que foi a mesma combinação. Primeiro de fã número 1. Sim. Depois de neta, de conseguir, ou pelo menos tentar conseguir colocar em prática muitas histórias que eu ouço já há muitos anos, desde que eu nasci, basicamente. Então tem, claro, a parte de neta que às vezes me preocupava um pouco,
no sentido de, será que eu tô sendo clara o suficiente? Porque são histórias que eu visualizo com muita facilidade, mas que não necessariamente quem tá lendo aquela história, não conhece aquela história, vai conseguir visualizar. Então, por isso, foi importante até passar por revisores que não conhecem as histórias tão bem para poder me dar essa luz de falar, não entendi o que está acontecendo aqui. Numa história que eu acho que tá ali perfeito, quase um filme tá passando. Então. E agora que o livro acabou de ser lançado, quais são as suas expectativas? E qual foi a sensação que você teve depois de ter terminado esse livro? Ai, foi muito boa, foi ótima, porque eu mandei uma amostra primeiro, né, pelo Edmar da Editora Transitiva, ele gostou, acreditou no projeto, me deu um super apoio, então eu fiquei muito feliz. A hora que você vai vendo, assim, aquelas páginas com aquela diagramação, com as fotos que foram escolhidas a dedo, junto das histórias, uma capa que eu achei ficou maravilhosa, eles fizeram um trabalho muito bom na editora. Ah, sim. E aí eu tenho essa sensação de que bom, conseguimos fazer com que essas histórias que são tão preciosas ficassem registradas e assim, estejam disponíveis, às vezes para alguém que não teve a oportunidade de vê-la no Traduza, ou na Bratz, ou na Prozee, etc. Então, acho que é essa a sensação. Sim. Obrigado novamente a Luísa e a Ângela Levi, e obrigada a vocês que estão nos assistindo. Espero que vocês tenham gostado e que possam curtir e compartilhar o vídeo. E eu peço também que vocês sigam o canal para poder acompanhar os próximos episódios. E quem tiver alguma sugestão de pergunta ou pessoa para o nosso bate-papo, pode enviar essa sugestão por e-mail. O endereço vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigada a todos e até mais. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather, since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bad, gloom and misery everywhere. Stormy weather, just can't get my poor old self together. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray that the Lord above will let me walk in the sun once more. I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather, since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time.